Como é bom sempre estarmos juntos, como é bom compartilharmos do pão do céu juntos. Lá no céu nós compartilharemos da ceia do Senhor juntos. Nós temos aí atrás a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Os discípulos participaram desta ceia histórica, universal, onde o Filho, dono do universo, Filho do dono do universo, estava ali presente entre os discípulos. E esta ceia que Da Vinci retrata para nós é algo extraordinário e nos revela a paz de Jesus, nos revela a paciência do Filho de Deus, nos revela a sua humildade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua serenidade como pessoa, como ser humano, que vestiu-se da pele humana para velar a sua glória, a sua santidade. Esse é Jesus. E eu quero ler para vocês os versos 47 do capítulo 26 de Mateus. Os versos 47 em diante do capítulo 26 registra a maior injustiça cometida no universo entre os homens. E eu quero ler para vocês do 47 aqui em diante, que diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas. Quem falava? Jesus. Estava com os discípulos, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Era quinta-feira à noite, Jesus estava conversando com os discípulos, a festa da Páscoa se aproximava, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, porque já estavam combinados, deitaram a mão em Jesus e o prenderam, ou seja, pegaram Jesus à força. E eis que um dos que estavam com Jesus, que era Pedro, João 18:10, você confere isso, Pedro, então, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E olha agora o que Jesus disse para Pedro. Então Jesus disse para Pedro: embainha, Pedro, a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada perecerão. Acaso, disse Jesus, acrescentou, pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha a paciência de Jesus. É aqui que eu quero chegar. Eu queria destacar aqui desta leitura, sabe o quê? Tudo que você e eu precisamos e não temos é paciência. É paciência. Porque Jesus, no livro Obreiros Evangélicos, página 317, olha o que a escritora Ellen White diz: o Salvador nunca foi ao extremo, nunca perdeu a sua paciência, ou seja, o domínio de si mesmo, nunca violou as leis do bom gosto, sabia quando devia falar e quando guardar silêncio, estava sempre na posse de si mesmo, nunca errou no ajuizar os homens ou a verdade. Ou seja, Jesus era um homem de autocontrole, de autodomínio das suas faculdades, da sua razão, da sua vontade. Jesus foi o homem mais paciente da terra. Moisés foi eleito pela palavra de Deus como um dos homens mais pacientes da terra. Mas Moisés não foi levado para a cruz do Calvário como Jesus. Moisés não sofreu ignomínia, não foi escarnecido, e Moisés não foi chicoteado. Não cuspiram no rosto de Moisés como cuspiram no rosto de Jesus. Jesus, ele se manteve em autocontrole, controle da sua razão,
porque Jesus é o Filho de Deus e Jesus veio para salvar você e mim. E para que o seu plano de salvação, que nós estamos envolvidos, que você e eu, que a humanidade estava envolvida, para que este plano de salvação ele se cumprisse, era necessário que Jesus vencesse a fome, vencesse o cansaço, vencesse a espera, vencesse o frio, vencesse o calor, vencesse a zombaria, a indiferença, vencesse a exclusão, vencesse as afrontas, os ultrajes. Jesus tinha paciência. E agora em Apocalipse, Jesus inspira João, o discípulo João, o discípulo amado, inspira a João a escrever assim no verso 13 do capítulo 14. Olha só, paciência, amigo, amiga. Diz assim, verso 12 e 14 de Apocalipse, o livro das revelações, o último livro da Bíblia. Nós estamos vivendo em tempos apocalípticos. Então, olha só, ouça só. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, nós crentes, nós cristãos, seja católico, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, seja de que credo for, sejam protestantes, necessitamos da fé de Jesus, necessitamos de guardar e observar os seus mandamentos, as suas leis, e aqui entre eles o decálogo, não é verdade? Os mandamentos do Senhor que refletem o seu caráter, porque nós vivemos e exercemos a paciência de Jesus. Serão salvos aqueles que tiverem a paciência de Jesus, para suportar também perseguições, para suportar zombarias, para ouvir asneiras e afrontas, desaforos. E preste atenção, registra aqui em Apocalipse 12, se você ler Apocalipse 12, 13 em diante aqui, você vai ver que os verdadeiros cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como diz aqui Apocalipse 14, 12, se estivermos vivos também sofreremos perseguições. E aí então nós demonstraremos ao mundo e ao universo que também o Espírito Santo nos dará a mesma paciência que Jesus teve para suportar todas as afrontas, todas as ameaças, todos os direitos tolhidos. Perderemos a nossa liberdade, perderemos os nossos direitos individuais, direitos consagrados na nossa Constituição, porque nós viveremos na paciência de Jesus. Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aí você pode perguntar assim, mas Dr. Nelt, o senhor está dizendo então que são poucos os que vão se salvar? Porque para ter paciência neste mundo, para ter paciência com meu marido, para ter paciência com a minha esposa, para ter paciência com meus filhos, para ter paciência com o meu patrão, para ter paciência com os meus empregados, para ter paciência com meus irmãos de igreja, para ter paciência com aquele pastor, para ter paciência com aquele membro, etc, 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 eu não sei se eu vou conseguir. Ah, queridos, aqueles que estão vivendo e andando e entregando a sua vida a Cristo, permitindo que o Espírito Santo faça as reformas que precisam ser feitas em nossas vidas, nós viveremos sim em paciência, em longanimidade, em perseverança, esperança, paz. Aqueles que têm paciência têm paz, paz de espírito, paz que só o céu pode nos outorgar. Que tal? Você tem perdido a paciência? Você não tem conseguido se manter calmo diante das provocações, diante das ignomínias, diante das ofensas, dos ultrajes? Entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te dar, ensinar e fazer de você um mundo de paciência. Você enfrentará
tudo neste mundo, com paciência, com calma, longanimidade, fé, esperança, porque nós vivemos na fé de Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos. Valeu? Que tal? Vamos orar então nesta quinta-feira para que Deus te abençoe, para que Deus me abençoe e sejamos pacientes, aguardando a sua breve volta, fazendo bem, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Feche os seus olhos e vamos orar. Bom Deus, obrigado porque nos transmite através do Espírito Santo a sua paciência. O Senhor em tudo foi paciente, em tudo o Senhor teve controle, em tudo o Senhor se manteve firme, forte, sob o controle, nunca perdeu o domínio de si mesmo. E o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é a nossa referência. Conceda-nos este dom, o dom da paciência, para termos calma, sermos serenos e longânimos com os nossos irmãos, com a nossa família, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos concedem oportunidades de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, de escola, da igreja, seja onde for. Nos dê paciência e nos ensine com paciência a aguardar a sua breve volta a este mundo. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.